Olá! No Tirando de Letras de hoje eu recebo uma prata da casa aqui da Universidade de Brasília, que tem uma formação acadêmica, mas a gente vive juntas também um grupo de pesquisa que é o Vivo Verso. E você é uma mineira come-quieto, né, Kelly Viana? Bem-vinda. Obrigada, Juliane. Eu não sabia do volume da tua produção literária. Eu estou encantada, eu estou assim, doida para conversar com você. Para começar, quando que você começou a ter vontade de escrever? Nossa, eu acho que desde que eu aprendi a escrever, porque foi uma das maiores realizações da minha vida, porque aí eu comecei a poder escrever aquilo que eu tinha vontade de expressar, né? Quando eu comecei a aprender a escrever, eu comecei a escrever algumas poesias, inventar algumas rimazinhas, e já comecei a escrever. Porque o processo mesmo criativo, a imaginação, ela já existia. Eu só não conseguia expressar por escrito, expressava verbalmente, né? E aí me abriu aquele horizonte de que eu poderia colocar aquilo em palavras escritas. Pois é, porque é uma movência que me interessa muito, assim, porque você tem um processo de querer escrever muito cedo, desde sempre. É como se o seu alter ego escritora te permeasse. Da onde que veio? Você sabe identificar? Você teve uma influência? Sabe essas coisas de ter livro em casa? Da onde veio o fenômeno da escrita? Não sei te responder. E como é que você resolveu o fenômeno da escrita? Como é que foi teu acesso à literatura, por exemplo? Olha, pouco acesso, porque eu não tenho ninguém assim relacionado à literatura. O meu pai era analfabeto, aprendeu a ler agora pouca coisa, agora não. Quando ele começou a aprender a ler, ele aprendeu algumas coisas porque ele tinha que fazer um concurso para continuar no emprego dele. Então ele ainda não lê muito. A minha mãe era muito estudiosa, gostava muito de ler, mas ela também não teve oportunidades de estudar, né? E ela tinha muita vontade que os filhos estudassem. Então ela comprou uma vez de mascate, por um preço exorbitante, uma coleção de livros do Machado de Assis. Então foram os primeiros livros que eu tive acesso. E aí eu peguei e comecei a ler os livros do Machado. E eu adorava, não entendia muita coisa ali, né? Helena, Dom Casmurro, Ressurreição, eram livros de capa dura, bem bonitos. E eu adorava ler aqueles livros, não tinha muita coisa para eu fazer. E foi justamente na época que eu comecei a escrever o Raro Solo, aos 13, que a minha mãe comprou essa coleção. E ela comprou no mesmo período uma coleção de livros de física. E os filhos dela eram todos crianças ainda, ninguém seguiu a carreira de físico, ninguém virou nem professor de física. Você está falando de uns momentos mais bonitos que tinha, que eram os vendedores de livro de porta em porta, sim, não é isso? Sim. Na minha família eu tive também, a minha tia foi vendedora de livro, de pôr no carro, vender, né? Eu lembro disso muito incipiente na minha memória, assim. E minha mãe virou sócia do tal do Clube do Livro. Então, assim, eu fui oportunizada de acesso à literatura desde sempre. Agora, esse bichinho que te mordeu, que me interessa muito, e leva você na tua carreira inteira, porque você virou professora. Então, você mesmo que foi guiada por é como se fosse um duende seu, né? Uma natureza que você não conseguiu calar, é isso? É verdade, eu acho que é isso. E é uma natureza de família, Juliane, porque eu tenho tias que eu tenho certeza que se elas tivessem tido oportunidade, elas teriam também se tornado escritoras. Eu tenho uma tia que ela sempre contou muita história pra gente quando eu era criança, ela contava muita história e uma vez ela me pediu para, na época que eu fazia datilografia, ela me pediu para datilografar uma história que ela tinha escrito, que infelizmente se perdeu essa história em um incêndio que teve na casa dela. Eu datilografei e entreguei para ela. E aí a casa dela incendiou e se perdeu. Mas ela também, eu tenho certeza que ela também tem esse mesmo incômodo, essa mesma vontade de escrever que eu tenho. E aí sua vida foi caminhando como para a literatura? Porque você está até hoje enfiada aqui na universidade, metida nisso, né? E trabalhando isso com seus alunos. Você tem um projeto lindo na escola que você trabalha também. Como é que foi a trajetória? Você foi se encontrando? Olha, eu resolvi então começar a escrever, né? E sem entender absolutamente nada de literatura. Eu nunca tinha entendido nada de literatura. Eu lia livros. No ensino médio eu estudei um pouco de literatura, que é o que a gente estuda.
E aquilo me encantou. Achei lindo, achei perfeito. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas eu não estudei literatura na graduação. Foi arte, porque a arte também me chamava muita atenção. Eu queria também estudar arte, né? E eu queria ser professora de arte. E aí então fui fazer faculdade de arte, mas a literatura estava sempre ali, no meu pé. Sempre não digo que eu escolhi a literatura, não. Acho que a literatura é que me escolheu. Ela esteve sempre comigo, né? Não me lembro de momentos da minha vida em que não houvesse literatura. Fosse oral, fosse escrita. E era ela que estava lá atrás de mim, me procurando, me buscando. E às vezes eu cedo, às vezes não. Às vezes eu tento me esconder dela, porque ela me faz sofrer também. Sofrer como? A literatura faz a gente sofrer demais. Ela, às vezes, afasta a gente de um convívio social. Ela é muito exigente. Ela te pega e ela te quer para ela. Ela não te dá espaço, nem para você viver a sua própria vida. Ela quer que você viva outras vidas, a vida do outro. E se você deixar, ela te afoga. Às vezes é assim que eu me sinto. Você vai, né? Eu cresci um bicho do mato literário. É isso. Resumindo, eu fui uma criança que... Eu não sei falar no telefone até hoje, porque eu cresci até os 16 anos numa chácara lendo. Então, eu não tenho esse hábito social, né? Isso a gente fica um pouco distanciado dessas coisas. E quando eu fiz o vestibular para letras, aí é outro sofrimento, né? Porque ninguém entende. O que você está fazendo da sua vida? Para que você está fazendo letras, né? O que é letras? Faz letreiro? É. E aí eu fui fazer a pós-graduação em literatura para tentar entender um pouquinho a literatura. Né, para tentar entender o porquê disso, como que é isso. E algumas pessoas viraram para mim e falaram, não faça, não vá fazer, não vá estudar literatura, porque isso vai cortar o seu processo criativo, eles vão tentar te colocar dentro de uma caixinha. Vão te informar. Isso, e você não vai conseguir mais ter a mesma desenvoltura livre que você tinha. Verdade ou mentira? É mentira. É completamente mentira isso. Uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi ter iniciado essa pós-graduação, foi ter estudado mais a fundo a literatura. Para mim é quase como uma análise, uma psicologia para eu entender algumas coisas de mim mesma. Quando a gente estuda a autoria, eu começo a perceber muita coisa que acontecia comigo e que tudo que os teóricos estavam dizendo ali em relação à autoria é verdade. Eu penso, nossa, é isso mesmo. E me deslumbra isso, me deixa maravilhada. Você reescreveria o que você escreveu depois que você teve contato com a pós-graduação, que você começou a estudar a literatura, ou não? A gente sempre quer reescrever, Juliane. A gente cresce, né? E que a gente quer transparecer esse crescimento na nossa literatura. Se a gente não publicar, a gente quer reescrever. Você nunca publicaria, né? Se dependesse desse mana de reescritura, de refeitura, né? Sim. O Raro Sol, por exemplo, foi o primeiro livro que eu escrevi e é o mais novo, né? Porque eu deixei para publicar depois. Nunca achava que estava pronto, nunca achava que estava bom, sempre achava que eu ainda tinha que reescrever um pouco mais, que faltava muita coisa na história ou que precisava amarrar de uma outra forma. E é a reescritura mesmo. Enquanto você não publica, você quer mexer. E agora eu quero entrar bem no Raro Sol, né? Que é interessante porque você faz uso do título ao longo da narrativa, né? Esse título tá permeando a narrativa. Você faz um romance policial, cheio de sub-histórias, vão entrando personagens e essa história vai ganhando uma dimensão que eu penso que você tinha que escrever, no mínimo, uma trilogia ou mais que isso, na vida, né? Porque é uma história que não termina quando você encerra o livro. Sim, a história, ela ainda tem muita história vivida, que vão acontecendo, a história vai acontecendo dentro de mim, são coisas que vão acontecendo, situações que vão se desenrolando e eu vou percebendo todas essas situações, é como se eu estivesse ali vendo a vida desses personagens acontecer e eles querem que eu escreva, né? Há um clamor para que essa história venha à tona, para que eu deixe essa história se tornar história escrita.
Eu já ouvi muito isso aqui no programa. Os personagens conversam com o autor, né? Não no sentido de esquizofrenia, não. O autor não é um doido, né? Ou é também, que é maravilhoso. Mas eles têm uma vida e parece que vocês vão se encontrando, você vê alguma coisa na rua ou você encontra alguma coisa, de repente você relaciona com a tua própria escrita. É isso? E esses personagens continuam com você, assim? Você está sendo seguida por uma legião de personagens? Sim, é verdade. Os personagens que mais estão próximos a mim são os do Raro Sol. Mas existe a Adriele e o Rick do Frio Chegou estão sempre também. De vez em quando eu percebo alguma coisa sobre eles. Vai acontecendo, né? Acho que na minha imaginação. Acho que é uma coisa bem de imaginação mesmo. E é algo do qual eu não tenho muito controle. Uhum. Eu te disse que eu fiquei 5 anos sem escrever. Sim. Né? Mas isso, as histórias aconteciam. Era algo que eu tinha que lutar contra. Uhum. Né? Não era algo fácil, porque os personagens estavam ali, fervilhando, querendo viver. Uhum. É como se eles precisassem da minha autoria para... Você dá voz a essa premência que vem por outras vidas, outros meios, outras narrativas. Sim. E não é só o Raro Sol, você trouxe aqui, tem um monte de coisa, né, produzida por você. Fala um pouco dessas outras coisas que você escreveu também. Olha, o Raro Sol é o primeiro que eu escrevi. Uhum. E eu era muito nova, tinha 13 anos quando comecei, só que eu comecei com uma história de adulto, né? Porque Raro Sol é uma história de adulto, né? É. Tem uma fase ali adolescente, mas é uma história de adulto. E aí depois eu quis mudar. Quando eu já estava adulta, eu quis escrever uma história mais juvenil, uma história mais de adolescentes, que foi Nas Asas da Ilusão. Uhum. E as pessoas viraram para mim e falaram, Nas Asas da Ilusão está incompleto, você tem que completar essa história. Aí eu falei, ok, também existe uma grande história Nas Asas da Ilusão continuando dentro de mim, mas como é que eu vou sentar e escrever? Uhum. Virou uma trilogia, Nas Asas da Ilusão. Nos Braços do Cristo Redentor, a história se passa no Rio de Janeiro, e depois Nas Águas do Rio Amazonas, que a história vai passar na Amazônia. Nas Asas da Ilusão, Brasília. A trilogia surgiu. E aí eu já tinha escrito antes, eu já tinha escrito O Frio Chegou. Nasceu de uma redação de escola, O Frio Chegou. A professora deu esse título e aí eu fiz a redação, só que a história continuou. A literatura me pegou de novo. E o Raro Sol nunca te largou? Nunca. Porque, engraçado, é a primeira história que você escreve, mas é o último livro que você publicou. Sim. E você trouxe os manuscritos, né? Sim. Como é que é você olhar essa letrinha de menina, que você trouxe o caderno? Eu nunca tinha visto o processo produtivo de um livro assim, dessa maneira. Porque hoje em dia a gente está muito no computador, né? Sim. E você fala que o Raro Sol passou um processo de escrita à mão, depois você datilografou e depois esse livro foi formatado para ser publicado. Sim. Tudo pelas suas mãos. Sim, eu comecei manuscrito, fiz sozinha o livro manuscrito, comprei um caderninho e pensei, vou escrever essa história. E aí fui escrevendo, a história foi fluindo, eu fui escrevendo, escrevia muito rápido, passava muitas horas escrevendo. Depois fiz curso de datilografia, e aí foi quando eu datilografei, junto com a minha irmã, nós duas datilografávamos. Passava umas páginas para ela datilografava, eu datilografava outras. Você já pensava em tornar público nesse momento? Sim, sim, eu sempre pensei. E depois digitei. Uhum. Digitei o livro. Uhum. Inclusive, digitalizei também, porque eu perdi o arquivo, aí eu tive que digitalizar. Meu Deus do céu. O arquivo foi em disquete, né? Uhum. E aí uma vez eu fui colocar o disquete lá, não funcionava mais. Uhum. Então, perdi tudo que eu tinha digitado. Aí fiz uma digitalização dele, depois transformei em e-book. Ele foi acompanhando, né, as mudanças do tempo, o Raro Sol. A Meg e o Danton, que são os personagens principais desse livro, que tem tantas outras... são tantas outras veredas, assim. É um romance que ele se desenrola de uma forma muito dolorosa ao longo do tempo, né? Por isso que a gente estava conversando um pouco aqui das reminiscências de Ana Terra, como é que entra essas longas narrativas que atravessam o tempo e tudo. Como é que surgiram esses personagens? Você coloca essa história acontecendo no Sul,
você descreve umas cachoeiras, os prados, o próprio sotaque dos personagens, está todo nas falas, assim, né? Isso veio assim? Olha, por que no Sul, né? Como surgiu isso, eu não sei, se perdeu. Talvez por filmes da época que se passavam no Sul, como Ana Terra, mas eu não tenho certeza, eu não sei por quê. E a questão do sotaque, a questão de descrever as paisagens, era pesquisa, muita pesquisa mesmo. Os livros, né? Porque a gente não tinha o Google, né? Eu ia para a biblioteca, toda vez que eu tinha dúvidas em relação a alguma coisa, durante o período em que eu escrevi, né, vários outros livros, não só o Raro Sol, eu ia muito para a biblioteca. Frio chegou, eu tive muito que ir. O Frio chegou, me fez muita demanda para pesquisa, por causa do tema dele. Como é que é para você encarar a recepção do que você escreveu? Porque a gente estava falando, por exemplo, da Meg. Seus personagens são muito humanos, né? Não são personagens retilíneos. A gente tem aí uma trajetória de personagens que passeiam um pouco pelo lado negro da força ali, né? Conversam com o Darth Vader, mas são pessoas muito boas ao mesmo tempo. Eu me reconheci muito na verossimilhança desses personagens. Porque eu acho também que o herói perfeito e absoluto é aquela coisa que já ficou, né? Nas Odisseias e Ilíadas da vida e não volta mais. Como é que é construir um personagem tão real? Como é que é a recepção das pessoas sobre esses personagens? Emoção, né? É uma recepção bem emotiva mesmo. Alguns vêm para mim e falam que, nossa, eu odeio a Meg, eu odeio. Outros, eu não suporto, não tenho paciência com o Dani. Ou me dizem que amam muito o Dani, que gostam da Carla, por exemplo. Então, como eles são muito humanos, eles também despertam essas emoções humanas nas pessoas. Foi intencional? Não. Eles nascem com essas nuances, assim, de trocar de caminhos. Porque você chega em um determinado momento, você não sabe mais para quem você torce, né? Você fica pensando assim, até o Renato, que é um vilão mesmo, que carrega as coisas de ser um bandido, de ser um ladrão, você se afeiçoa de certa forma, né? Que desconstrução foi essa? É por amor. É intencional por amor, né? Eu amo muito cada um deles. Então, eu sei que eles têm defeitos, mas eu amo cada um como eles são. Não sei como que vai ser a recepção, como eles vão ser encarados ali, se alguém vai amá-los, talvez sim, talvez não. Eu amo muito a Meg, algumas pessoas vêm para mim e dizem, eu odeio ela. Isso me dói, né? Porque eu a amo muito, amo muito o Dani. E é isso, é o amor, é a intenção de amar cada um deles, como se seres humanos, assim, igual a gente, de carne e osso, eles fossem. E engraçado que a gente aprende quando a gente vai formalizar as coisas, que toda narrativa sofre um clímax, né? Tem a parte da introdução, sofre um clímax, um caimento e um desfecho. Né? A gente está falando de uma forma bem rudimentar, que seria a estrutura vital de uma narrativa. Sim. Você coloca vários clímax. Então é como se o livro fossem vários livros. Houve uma edição mesmo para constituir uma história só? Juliane, eu não tinha ainda esse conhecimento, né? E a história foi se construindo assim. Acontecia e depois são altos e baixos, né, na vida do personagem. Isso. Foram altos e baixos que eu não consegui controlar, para dizer assim, vamos deixar um clímax e depois... Não, aconteciam e eu ia escrevendo. Como é que as pessoas acham Raro Sol para comprar? Como é que entram em contato com você para comprar os livros? Olha, os livros estão na internet, todos eles. No Clube de Autores, você pode comprar o livro impresso, pode fazer o pedido, chega pelo correio. Na Amazon, em formato e-book. E Maravilha. tem também em outras livrarias, como a Cultura, em formato e-book. Como é que as pessoas te acham para trocar uma ideia com a autora? Facebook? Pode... Blog também tenho. Procurar Kelly Viana, da forma como está escrito aí na capa do livro. Eu queria te agradecer muito pela entrevista, passa muito rápido. Eu acho que a gente precisaria de uns 3 programas aqui para conversar sobre tudo. Mas é legal que durante a entrevista as pessoas vão vendo um pouco das imagens das coisas que você trouxe. E eu espero que você continue escrevendo. Eu quero continuar, sim. Que bom, eu fico feliz.
E é uma caixinha de surpresas. Gente, vocês têm que ler O Raro Sol. Eu acho que é um livro que, se estivesse numa grande livraria com uma grande repercussão, já teria atingido um público muito maior. É um texto muito bom. E é assim, tá aqui na UNB, andando por aí no meio da gente, desse jeito. Até um próximo Tirando de Letra. Vai lá. Obrigada, Juliana.